Bueno, 19h30 em ponto, começando a live de hoje. Vamos conversar eu e o Carmona, Felipe Carmona, 4 pós-graduações. Ele é graduado em Direito e pós-graduado em várias, Direito Previdenciário, Direito Processual, Processual do Trabalho. Ele me perguntando, já está aqui para entrar aqui na nossa live. Por ti aí, Carmona, só chamar aí para nós começarmos. Tá a Jetra aí com a gente, o Eduardo Hoppers. Prazer vocês estarem aqui conosco. Agora aguardar só o Carmona pedir para participar ali, porque eu não sei enviar convite, certo? Ó, a Carmona tá aí, pediu para participar, visualizo. E aí, Carmona? Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Carmona? Não tô te ouvindo. Tô ouvindo uma chiadeira, mas a tia... Não. Não te ouço. Ó, Rafael, como é que tá, meu irmão? Yamashita? Não te ouço, Carmona. Só te vejo. Não tem um Me ouve? fonezinho de ouvido? Ah, agora tá, Tem, agora deu. tem. Não, eu tô te ouvindo. Beleza, então. São essas coisas que a gente. Aí. É interessante, né, que dessas falhas quando a gente vai falar sobre o sistema virtual de audiências, né? É justamente, talvez, este o maior empecilho, né? E talvez essa falha, ela, ainda que não tenha sido proposital, né? Ela é uma maneira de traduzir os nossos anseios da advocacia. Né? É uma didática, né? Oi, É um Cacá. grande, Tudo bom, é um querida? grande problema. Já tem bastante gente entrando aí. A Cacá. Quem mais? Agora tava o Yamashita, nosso colega de comissão. A Cris Soares Nélia, que é irmã do Serginho, querido. Vamos lá. Cara, eu estava agora de tarde ouvindo dois juízes do Nordeste. Eles são. Um deles é juiz em Salvador e o outro em Ilhéus. Ó, o Rodrigo Mocelin. Ele tem um canal chamado do juiz Pamplona. E esse outro juiz que estava conversando é o José Caio Júnior, autor de vários livros de direito do trabalho e tal. Ó, meu amor, tudo bom? E eles estavam falando sobre esse juiz, esse de Ilhéus, ele fez hoje não, no dia que eles gravaram o vídeo, foi no final do mês passado, uma audiência de instrução, de teste, lá em Ilhéus. Que é uma região onde tem bastante área rural e tal, né? Então já tem alguns problemas de origem ali que eles levantaram, né? E inclusive com oitiva de testemunha. E aí eu achei interessante que eles entraram nessa parte. E assim, eles sentiram muitas dificuldades. E aí, Ricardinho, ó, Ricardinho fez live hoje com o Sapucaia. Ó, Viviane Stocker, querida, nossa colega de comissão também. Ele levou 5 horas para fazer uma audiência de instrução, pelo que eu entendi, com uma testemunha só. O grande problema das nossas audiências, da nossa circunstância, eu acho que na advocacia talvez se deparar com um novo, né? Primeiramente com um novo, e depois se ajustar. Acho que assim foi com a máquina de escrever para a informática, da informática
para o PJE e agora, talvez, nessa circunstância das audiências virtuais, que elas nem são tão novas assim, né? A Justiça Estadual e a Justiça Federal, ela já vinha adotando uma sistemática de audiências por videoconferência, que, claro, que não se adaptam, não são tão similares desse modelo como está querendo se adaptar agora, mas elas já vinham sendo uma realidade. Né? Elas já vinham sendo uma realidade. E nós, os operadores do direito e toda a sociedade em si, ela também, de certa forma, ela tem que se adaptar a esses novos tempos. O que eu vejo? Hoje, por exemplo, eu tive de manhã, citando exemplos do nosso cotidiano, e assim também entendo, né, Paulo, que tu deve ter também uma agenda nesse sentido. Reuniões, eu tive reunião de manhã, eu tive reunião meio-dia, agora eu saí de uma outra reunião, né, com 8, 9 colegas, de manhã foi com 12, ao meio-dia foi com 4, todas elas através de videoconferência, ou seja... Amanhã mesmo a SEAT tem reunião, amanhã meio-dia por videoconferência, pelo Zoom. Né? Exatamente. Só que o que difere isso da nossa reunião e desse nosso papo virtual aqui com os nossos outros colegas é que, além de, claro, ter o princípio de uma informalidade, né, a gente não está fazendo nenhum ato que valha para as nossas vidas futuras. Né? Não faz prova, né? Em princípio, as nossas conversas não fazem prova. Exatamente. Elas são públicas, elas são, de certa forma, até podem fazer prova para todas essas pessoas que estão assistindo, mas elas, a princípio, elas não são judicializadas. E para que sejam judicializadas, elas têm que ter uma regra geral ou uma lei que determine a norma que isso seguirá lá do IAPOC ao Chuí a mesma forma, né? E que isso me parece que não é o que está acontecendo agora. Então, esses juízes, eles comentavam, tu vê, a quantidade de coisas que eu ouvindo eles, eu comecei a me atentar e que a gente no mundo virtual, no mundo ideal, assim, não pensa, né? Antes, tu estava falando sobre a estadual já fazer isso, e eu fiz uma só oitiva de testemunha por videoconferência, só que a minha testemunha foi ao fórum de Sapucaia, São Leopoldo, não me lembro, Novo Hamburgo, foi ouvido lá, e nós na sala de audiência em Nova Petrópolis, eu, meu cliente e o adverso. E funcionou bem, mas é muito diferente, né? Tem uma série de coisas, né, que com relação à testemunha, como advogado, me incomoda. Primeiro, sentir se a testemunha é firme, se ela sabe mesmo dos fatos ou não, se ela está ali para tentar ajudar a parte ou não. É aquela coisa que não sei, eu acho que o meio virtual não vai substituir o olho no olho, né? Esse sentimento que a gente tem quando a gente está conversando com as pessoas. E outra, a abrangência da conversa preliminar que eu possa ter com a testemunha, eu não vou conseguir talvez identificar como faria numa situação real, de conversa real, presencial, eventuais pontos fracos dessa testemunha que eu não gostaria de utilizar durante a audiência. Fica meio que uma caixinha de surpresas, assim, né? Do que virá a acontecer com ela. Mas e aí eles estão fazendo esse tipo de audiência através de um acordo colaborativo, uma negociação processual, que o novo CPC aboliu essa figura, mas é na prática o que acontece. Eles disseram que é a mesma combinação que se faz quando, por exemplo, tu inverte o ônus da prova, tu inverte a sequência de quem vai se manifestar no processo, por alguma necessidade concreta, real, assim, né? É esse tipo de negociação que eles estão fazendo. Então, eles acham que isso lá em Ilhéus ficou mais fácil de fazer, por ser uma comarca menor, onde os advogados e os juízes se conhecem mais, né? E então a combinação fica mais fácil de fazer, do que numa comarca grande, né? Onde tu vai ter que presumir, primeiro, a boa-fé do réu, por exemplo, que tem todo o interesse de adiar aquela audiência de instrução. Então, eles estavam dizendo que se o réu... Como é que vai lidar com a ausência das partes?
Fora o princípio da incomunicabilidade. É isso aí, Diego. E como é que tu vai lidar com a ausência das partes com relação à súmula 74 e o artigo 844, por exemplo? Tu tem que pressupor a boa-fé e do cara dizer que está sem condições técnicas para fazer audiência, por exemplo, o preposto. Então eles pensam também nesse ponto de inverter o ônus da prova, mas com que base legal, se a gente está falando de um acordo? Tem umas situações aqui que são um pouco... A gente tem que ir por partes, né, digamos assim. Quando sai o Covid, né, quando está essa questão da pandemia, o CNJ ele dita, então, aquela resolução 313, que depois foi modificada pela 314, e lá na 313 ele dizia algumas coisas que eram elencadas, se não me engano, no artigo 6º, no artigo 3º, elencadas como aquelas de prioridades, né? Inclusive questão familiar, questão de menor, busca e apreensão de menor, questão de afetividade, prisão. Então, havia algumas situações que estavam previstas lá. Quando sai a resolução 314, ela já previu, né, essa questão das audiências por telepresença, na verdade, né, ou por teleconferência, ou não podemos dizer de audiências virtuais, porque obrigatoriamente tem que ter um acesso das partes, né? E as virtuais elas não têm, ela só no mundo dos vídeos, né? E aí, quando há essa resolução, o ministro Felipe Vieira, quando vai lá fazer o seu pronunciamento e tal, todos os desembargadores, lá, os 24 desembargadores do Brasil, vai anunciar essa situação e nós temos um problema técnico tão parecido como um problema técnico como no início da nossa live aqui nós tivemos, com relação ao áudio, né? Mas ele teve um problema técnico mais grave. Ele saiu, então, dessa reunião e não conseguiu voltar mais. Agora, imaginamos isso numa situação cotidiana, uma situação que nós estamos enfrentando numa audiência de instrução, que, como tu bem disseste, né, o princípio da boa-fé prevalece, né? O princípio colaborativo de todos aqueles atores, os jurisdicionados e os juízes, os magistrados, os servidores, no sentido de colaborar para que o processo ande, existe. Agora, é como um jogo de xadrez. Se eu estou perdendo, o que seria melhor? Derrubar todas as peças. E aí, se eu estou com uma testemunha, digamos assim, tão ruim, que está num vídeo como este aqui que nós estamos falando, né? Mas aqui em cima da minha tela do meu celular está vindo as telinhas do WhatsApp que sobe e desce. Se eu sou advogado e aí não tem isso é vedado, a comunicação com a testemunha na hora do depoimento, se eu chegar e der uma mensagem, derruba a tua linha, e a pessoa isso já foi combinado antes, como fica a segurança jurídica disso? Isso simplesmente cai por terra. Esse juiz de Ilhéus, ele dizia que a experiência deles permite que eles saibam se a testemunha está mentindo, e eu acredito nisso. Né? Eles têm uma boa experiência de ouvir depoimentos e tal, mas que daria para perceber pelo olhar aqui, assim, se a pessoa está sendo instruída por fora ou não. Mas a gente, por exemplo, está numa sala de audiência, eu estou olhando para ti e a tua testemunha está ali falando, e daqui a pouco ela te olha de canto e tu começa a comunicar ou para a própria parte, um depoimento da parte, onde pode gerar uma confissão, né? E aí o advogado começa ali, aí a pessoa está olhando de longe, está vendo, pô, tô falando besteira. Mas ali a gente detecta isso acontecendo. Até a última que me aconteceu, eu falei pro colega assim, não faz. Deixa assim. Aí correu bem, sabe, a audiência, mas enfim, dava para fazer um rolo ali e tornar um clima pesadão. Bobagem, né? Bobagem. Porque o juiz percebe isso, fica ruim para o advogado, né? Mas numa teleaudiência tu não vai perceber esse tipo de coisa acontecendo em volta. Aí ele disse, não, então pede para mostrar o ambiente, circula com o celular, beleza, circulei aqui, voltei, boto meu celular aqui e a pessoa volta.
né? Pois é. Dá para imaginar 1.500 coisas. Mas tu sabe, exatamente, muito tem se falado aí com relação à instrução, da possibilidade de instruir essa testemunha durante o ato da audiência. E casualmente, eu fiz proposital. Eu não sei se consegue enxergar daqui. Eu sou meio cegueta, tá? Mas aqui, eu estou num vídeo do celular, então eu não consigo enxergar. Mas se eu sair um pouquinho para o lado, aqui, ó, o que eu botei propositalmente? Esse equipamento aqui, Uhum. esse equipamento é um teleprompter, tá? Para quem não sabe, eu já tive minhas andanças, aí eu gosto de brincar um pouquinho. E aí eu tenho um teleprompter, tá? E esse teleprompter, ele tá aqui, ó. Ele tá atrás de mim, escondido. Eu acho. Eu nem sabia que tava, não tinha enxergado. Não dá, acho que não dá para enxergar, né? Que nem tu te afastando, porque começa as letrinhas a subir na frente aqui. E esse teleprompter ele tem uma câmera por dentro e por trás vem as figuras. Agora, o que acontece no uso do teleprompter? Tá? Para quem está acostumado em televisão, é fácil. Agora, a testemunha, não. Então, eu não tenho assim uma perspectiva tão grande de que a pessoa possa ser instruída por um teleprompter. Ela tem que Com naturalidade, né? ela tem que ter uma certa aptidão para utilizar, né? Agora, claro, é uma facilidade, é um instrumento que está aí para daqui um pouquinho modificar o status do depoimento, a incomunicabilidade, como a gente já falou, né? Então, é uma coisa complicada. Agora, sendo bem sincero, Paulo, eu acho que a questão das audiências de instrução, elas nem poderiam ser cogitadas por nenhum tribunal. Nenhum tribunal. Eu acho da forma como está sendo colocada, tá? Da forma como é que ela está sendo colocada. Atribuindo a responsabilidade do advogado comunicar a testemunha, comunicar a parte, mandar o link, né? Que é intuitivo. De repente, para quem tem um pouquinho de mais, assimila um pouco mais da informática e tal, tem um pouco mais de costume com relação a esse ambiente virtual, mas nem todos são. E nem todos têm uma conexão boa, nem todos têm um celular bom, e aí atribui a responsabilidade do advogado. E isso vai contra tudo aquilo que a gente já estudou, né? Tudo aquilo que a gente já estudou. Embora a Resolução 314 determina, lá no artigo 6º, que não é a responsabilidade, nenhuma hipótese do advogado, há uma orientação de muitos juízos de que compete ao advogado informar isso. Bom, então nós já temos uma situação equivocada. Mas não tem suporte legal para isso, né? Não tem suporte. Nós continuamos no campo do acordo entre as partes, entre os atores do processo. Quero tentar, mas tem que ter a concordância. O mestre Denis entrou aí, tem uma galera legal da nossa turma aí já. A Karina falou que corre muito risco de nulidade, é verdade, né? Não, óbvio. Não, óbvio. Mas a questão da nulidade, ela tem que ser provada, né? Então, claro que sai. Por exemplo, essa questão da audiência, o cara sai na hora da audiência e sai no meio da audiência, todos os atos são praticamente nulos. Porque tu cingiu a audiência, tu possibilitou que a testemunha tivesse uma comunicação com a outra testemunha, fosse instruída, né? Talvez em 1 minuto, 2 minutos, não sei, mas há essa possibilidade. E isso a gente não pode, em hipótese alguma, admitir dentro de um Estado de Direito. Agora, claro, naquela situação que o advogado, a parte e a parte contrária estão seguros de realizar uma audiência de conciliação, seja ela no Sejusc, seja ela numa audiência inicial, seja ela numa audiência apenas para fins de mediação, eu não vejo problemas. Sinceramente, não vejo problemas nessas hipóteses. Agora, a audiência de instrução, como está sendo colocada, daquela que
a própria parte tem que submeter às regras técnicas por parte do juízo, infelizmente não. Eu fiz uma pesquisa, Paulo, eu não sei se eu cheguei a te passar essa pesquisa, mas assim, eu fiz uma pesquisa com os advogados, muitos advogados leram e tal, responderam, e agradeço a todo mundo. Eu fui um que respondi a tua pesquisa. Aí tem uma situação aqui, que eu gostaria até de trazer aqui para alguns colegas que estão nos ouvindo aí. 74% dos colegas têm equipamentos para essas audiências. 25,4% não. Então, assim, no universo da advocacia, a gente tem que, não digo pelo maior, mas a gente tem que fazer uma mediação aí. Então, não existe como atribuir de uma forma para todos, né, sem dar um tempo. Então, Sim. tem essa questão da pessoa concordar. E aí, nas audiências, se a pessoa concordar, tudo bem. Agora, se não concordar. Se acha apto, aí tem uma outra pergunta. Se acha apto a fazer audiências por videoconferência? Aqui está dividido. Sim, não e talvez. Então, vamos botar que talvez e não, eles dão 60% não. Mas também pode se atribuir a insegurança da pessoa de não ver o sistema, que na verdade pode ser mais simples do que em princípio parece, né? Pois é, mas aí vamos mais adiante. Vamos adiante. Aí você concorda com as audiências de conciliação e videoconferência, aí muda esse panorama. 60% diz que sim e 40% para conciliação. Né? O talvez ali, o talvez e o não, talvez, né, dá 40%. Então já muda. Tá falando de conciliação. Então vai nesses hein, Carmona? Tá falando de conciliação. Conciliação. Tá. Aí nós vamos pegar a instrução, tá? Aí a instrução a gente tem um dado muito claro que é 76% não. Não, tá? E aí os outros percentuais eles são subdivididos, né? Mas se somados ao não, ele dá 93% de pessoas que responderam que não. E acho que isso é um anseio da advocacia. A advocacia, ela trabalhista principalmente, ela trabalha com o social, com a dignidade, né, da pessoa humana. É lógico que aquele cara que foi demitido lá no início da pandemia do Covid, porque a empresa fechou, porque não teria mais condições de trabalhar, não recebeu verbas rescisórias, ele merece uma resposta da justiça. Isso é claro. Agora, a gente também não pode atropelar. A gente não pode atropelar. E aí, dentro desse princípio de dignidade social e princípio conciliatório, acho que a Justiça do Trabalho ela tem que se adequar mais nessa questão da conciliação mesmo. Na questão da mediação, na questão de resolver o conflito por essa forma. Mas não só querer fazer números, né? Uhum. Eu acho que é isso aí. Agora, tem uma questão relevante. Tu disse que já fez as audiências de instrução na Justiça Estadual. Fiz uma. Só que ela era híbrida, porque só a testemunha foi ouvida por vídeo. A gente estava presencialmente lá. A primeira instrução do juízo era de que fosse todo mundo virtual. Mas a gente ficou inseguro e a gente quis ir pessoalmente na cidade. Meu cliente já nem morava mais na cidade, a empresa dele já não era mais de lá. Mas o processo estava lá pelo juízo natural, né? E aí a gente ficou por lá. Mas foi só um ato, entendeu? O juiz de frente para a testemunha, como é na federal, com aquela questão do microfone, de aparecer a voz e tal. Tu meio que torna meio mecânica a audiência, assim, mas ela me pareceu possível. O que me parece impossível é esse entorno que a gente está. E lembrando, a minha testemunha estava dentro do fórum, né? Nesse aspecto que eu quero chegar. O que acontece? As audiências na Justiça do Estado, foi feito um programa, né? Foi implantado em cada fórum uma sala de videoconferência com equipamentos ótimos. Cada equipamento daquele custa R$28 mil. É um valor significativamente alto, né? Para nós, advogados, adquirir e botar no escritório, obviamente,
quase que impossível, né? Mas aí o que acontece? Foi feito... No teu caso é difícil, no meu caso é... No teu caso é difícil, no meu caso é praticamente impossível. No meu caso é impossível. A maioria de nós, né? De repente, um ou que outro. Não, é inviável, é inviável. Talvez uma grande banca de São Paulo que nos contrata aqui para a gente fazer. Não, aí tu pode até pensar numa abertura de um mercado específico para isso, né? De empresas que vão prestar tecnologia para os advogados usarem, talvez. Isso. Mas aí o que acontece? Mas essas audiências, elas são sequenciais, ou seja, houve as partes, depoimentos pessoais, testemunhas presenciais e as testemunhas por precatória. Aí tu ouve uma testemunha do autor e aí tu vai ouvir a testemunha do réu, cai a linha. Isso é comum. E o testemunho do autor já está registrado. A testemunha do autor já registrou o depoimento dela. Ou seja, aquela audiência vai ser adiada. Numa próxima audiência, ainda que eu ouça de novo a testemunha do autor, eu estou com o testemunho dela totalmente comprometido. A verdade do processo está comprometida, porque a outra parte fica livre para elaborar o testemunho que quiser. E aí temos uma nulidade do processo todo. É interessante isso que tu falou, porque isso aconteceu comigo, e é nesse ponto que eu quero chegar. Aí, então, houve a primeira parte das presenciais, vai para a testemunha da precatória. Vamos supor que seja em Garibaldi, né, para prestigiar aqui o nosso amigo o Kleber da Coleta, que está nos assistindo. O Baldasso da Serra também está aí com a gente. Garibaldi, Bento Gonçalves. A Claudinha também está aí com a gente, a nossa querida. Isso. E aí o que acontece? Aí a testemunha vai ser ouvida lá. E aí é 6h30 e a testemunha diz, não, mas eu tenho que... Ela vai ser ouvida dentro do fórum daquela região, numa sala de videoconferência daquela unidade. Quem está sendo responsável por aquela testemunha é um estagiário. Não menosprezando, mas ele tem um cargo de servidor, mas ele não tem um poder. Pode ser, Carmona, mas também pode ser, daqui a pouco, claro, a gente tem que, assim como os servidores têm que pressupor nossa boa-fé, a recíproca é verdadeira. Nós temos que pressupor. Mas a gente sabe que, por exemplo, no nosso ramo trabalhista, ele é bastante ideológico. Daqui a pouco tu pega uma pessoa que está conduzindo a testemunha lá, que sei lá, até por uma questão de pessoal, característica pessoal, ela não é simpática, é uma pessoa carrancuda, e a testemunha está ali com medo, nervosa, sem o advogado por perto, sem a pessoa que ela foi testemunhar, está sozinha, assustada, com problema pessoal. Quer dizer, aquele ambiente todo ali, tu não tem conhecimento. Como é que tu vai lidar com aquilo se tu não sabe o que aquela pessoa está passando? Ela está dura na frente de uma câmera ali, apavorada às vezes. A minha testemunha daquele caso ficou nervosa, era um cara muito preparado. Mas ele entrou na sala de audiência. Ele entrou na sala de audiência. E se ele não tivesse entrado? E se ele não tivesse entrado? Já te ouviu tu, depoimento pessoal da outra parte, as tuas testemunhas e a testemunha de lá. Aí ele simplesmente fica mudo. É 6h30, eu vou me embora. Ele vai segurar ele. Não, deu. Acabou. Acabou, dependendo do teu processo. E como é que tu faz com o resto do processo? Acabou com o teu processo. Então, então tem que ter uma certa credibilidade, né? Ou creditação na questão da prova, da produção da prova, de uma forma que isso não impeça de que seja haja fuga daquela prova produzida. Né? E aí, com relação, só para trazer mais um elemento aqui, além da Justiça Estadual, que é o OAB do Distrito Federal, notícia do dia 14 de maio, tá? Estou lendo aqui nesse exato momento. O OAB do Distrito Federal e a Caixa de Assistências dos Advogados do Distrito Federal fizeram, junto ao Tribunal Regional da 10ª Região, que é o do Distrito Federal, 2 salas específicas para videoconferência, alegando 2 aspectos. Todos os tribunais têm convênio para que tenha sala da OAB. Todas, né? Todas elas têm sala da OAB. Então, nessas salas da OAB, além de ter o espaço físico, tem que ter o ambiente para que seja proporcionado para o advogado trabalhar, como internet, impressora, enfim. Isso, de certa forma, o tribunal não que tenha que pagar, mas tem que botar meios para que isso aconteça. Né? Então, lá na OAB do Distrito Federal, fez o pleito e foi fornecido. E aí a OAB,
né, a OAB do Distrito Federal realizou isso aí, e aí tem toda uma questão com relação à Organização Mundial da Saúde, né, com relação a limpar o ambiente, a higienizar, na verdade, seria o termo correto, né, o ambiente, e cada audiência entre uma e outra, no mínimo 50 minutos entre uma e outra. Então, assim, é uma situação que a gente talvez possa, né, trabalhar inicialmente, ver alguma coisa nesse sentido com o tribunal, aqui nosso, e até a própria OAB, SATEGS, ou a GETRA, enfim, com todas as entidades, para que isso seja implementado aqui. Mas não, em hipótese alguma, isso os nossos advogados que já pesquisaram e nas nossas caminhadas, digamos assim, nas nossas conversas virtuais, que a gente vê que as audiências virtuais, as audiências de teleconferência, na verdade, com instrução, elas não podem ser dessa forma. Sim. Sim, e outros tantos problemas que dá para imaginar ou que eles tiveram. Por exemplo, tu falou agora, vai ter que ficar entre uma audiência e outra 1 hora sem ninguém na sala. Garantir que haja circulação de ar e não de ar-condicionado. Ó, doutor César Priest, lá de Canoas, nossa, sempre parceiro das ações aí conjuntas da magistratura com os advogados aí. É uma honra tê-lo conosco aqui, também meu amigo Alessandro. Muita gente boa assistindo a live. Bueno, o que eu falava então? Mas assim, vai lembrando aí. Tá, a circulação de ar, 1 hora entre uma audiência e outra. O juiz, o doutor José, lá de Ilhéus, disse que levou 5 horas para fazer aquela audiência de instrução, sendo que havia combinação entre as partes, já havia tudo sido combinado antes. Ele é um juiz de ponta, assim, no que tange a tecnologia, então ele já tinha suas vivências, e mesmo assim levou 5 horas para uma instrução, onde eu entendi, foi ouvida uma testemunha. Né? Essa questão da instrução, ela realmente ela é muito complicada, ela deixa a desejar. Agora, até fui criticado num pronunciamento aí que eu falei esses dias aí, que as audiências de conciliação, elas merecem ser aplaudidas, né? E mais exercidas pelo poder público e mais exercidas pelas partes. Eu até acho, Carmona, só te interrompendo rapidinho, mas o momento exato é esse, da gente buscar soluções alternativas de conflito, né? Fazer mais audiências de conciliação dentro das técnicas, aquelas que têm normatização própria. Nós implementamos, até falei na reunião da GETRA, sobre a gente utilizar a dinâmica dos acordos via WhatsApp e fomentar bastante isso agora, nesse momento. E enquanto a gente se prepara para eventualmente fazer audiência de instrução virtual, enfim, que a gente vai inventar meios de garantir essa rigidez, né, das provas e tal, de fugir da possível nulidade. O doutor César não acompanhou a parte que nós falávamos, mas há um risco grande de cingir a prova, doutor César, no sentido de ouvir uma testemunha e daqui a pouco cai o sistema. E aí tu não consegue ouvir a próxima testemunha, como é que fica o testemunho da primeira testemunha em relação ao resto do processo, ao resto da produção? Fazer menção agora também, meu professor, um dos melhores professores de Direito Processual Civil, doutor Luiz Alberto Reich, da Ritter, um gênio, e a minha querida colega Fábio Pinto também. Bueno, então, enquanto isso não acontece, a gente deveria investir, e me parece que a nova direção do TRT está disposta a fazê-lo, nessas questões da conciliação judicial. Tá, partes, mas enfim, essa questão da conciliação ainda, né, é importante. Eu fiz 2 audiências de conciliação, eu já fiz outras, mas assim, duas me tornaram parâmetros aqui para uma possibilidade melhor, né, de chegar a um consenso com um custo menor para o trabalhador e até uma situação confortável para o advogado. Tá? Mas isso é uma situação pessoal que a gente não, como eu vi ali, a gente fez aquela pesquisa, 25% das pessoas não têm tecnologia para fazer isso. Mas, enfim. Então,
essas duas audiências, um dos meus clientes estava no interior aqui do Rio Grande do Sul e outro dos clientes, o outro do cliente estava em Santa Catarina, em Florianópolis. Os dois participaram normalmente, né? Normalmente da audiência, concordaram com, as duas foram realizadas acordo, uma inclusive até com a doutora Aline lá da 4ª Vara de Canoas, já que o doutor César está nos assistindo, e foi interessante do modo dessa questão da perspectiva da segurança. Vou te dizer por quê. Porque nós, advogados, temos a possibilidade da comunicação com o cliente. Isso não é antiético. E, principalmente, quando se trata de acordos. Porque nós temos que instruir. Quem vai decidir se ele quer acordo ou não quer acordo é o nosso cliente. E o que acontece? Aqui na minha sala, eu estou no escritório aqui, então, na minha sala tem o meu computador, que está do lado, e no meu outro lado aqui, no lado direito, meu lado direito, tem uma televisão que é ligada no meu computador, de 42 polegadas. Na metade dessa televisão, eu botei nossa videoconferência pelo Google Meet, e na outra metade eu botei a conversa que eu estava realizando com o meu cliente pelo WhatsApp. E ele participando da videoconferência. E ele estava me dizendo, não, acho que está bom, quem sabe um pouco mais, vamos tentar esse número de parcelas. Mas, enfim, né? Sem atrapalhar em nada a videoconferência. E isso, acho que agora que a gente pode falar, e também não teria problema nenhum falar naquele momento, mas isso também é uma preocupação na realização da videoconferência da outra semelhante, esse juiz estava narrando que, como fica no Google, essas ferramentas aí no Zoom e tal, aparece um monte de quadradinho onde as pessoas que estão participando daquela audiência estão ali, mas de vez em quando ele foca numa, foca na outra. O secretário de audiência tem a tela dividida em dois, nesse caso deles. Esse sistema que eles utilizaram, que me parece que vai ser o sistema utilizado pela Justiça Trabalhista no Brasil todo. E aí, na metade da tela dele, tu pode acompanhar a ata de audiência que continua existindo e continua sendo prova, né? E, numa audiência tu já não consegue acompanhar direito a ata de audiência. Tu tá ligado em tudo que tá acontecendo, tá vivenciando a audiência, prestando atenção na ata ao mesmo tempo. Mas num vídeo pequenininho, dentro de uma sala onde vai ter um monte de quadradinho com um monte de gente diferente, eu tenho medo de não conseguir acompanhar. Eu não posso dizer porque eu não vi, na realidade, né? Se isso é assim tão difícil mesmo, mas me parece que sim. Em parte sim. Agora, tu falaste da questão que é o sistema que o judiciário vai usar. Na verdade, quando foi feita a resolução, né, determinando as videoconferências, foi utilizado um outro sistema, que é o Cisco Webex, tá? Este é o programa oficial, digamos assim. É um programa de meeting também oficial. Mas o que se passou a utilizar é o Google Meet, que ele, inclusive, até dia 31 de maio, ou 1º de junho, ele é gratuito para números não infinitos, mas acho que é 256 pessoas ao mesmo tempo. E ele é um programa, digamos assim, de fácil expansão, porque hoje todo mundo tem Gmail, né? Todo mundo acessa o Google. O Google é dono de tudo, né? No mundo. Enfim. Todo mundo que tem acesso à tecnologia, né? Exatamente. Eu quase todo mundo, né? Porque se a gente for analisar eu com os meus clientes... Tomar como exemplo, por exemplo, nós estamos falando de uma parte hipossuficiente em geral, né? Conceitualmente já ela é hipossuficiente. Então, tu tá falando de gente que muitas vezes mal tem acesso a comer todo dia, né? Isso, não, mas... Vê como é que tá sendo os colégios públicos colégio público e privado agora. Colégio privado tá tendo aula todos os dias pelo Meeting, né? E tendo material de apoio, enfim. E as crianças de colégio público recebem. Quem os pais têm e-mail em casa recebem tarefas para realizar, mas não aula. Tarefas. Não tem interação nenhuma com os colegas e uma boa parte vai na escola buscar material, porque os pais não têm e-mail, esses que não têm e-mail, os que têm e-mail estão anotando à mão, os que não têm impressora em casa. E eu não sei tu, mas a realidade minha com meus clientes, grande parte dos clientes com bom poder de consumo, eles não têm impressora em casa também para poder assinar uma procuração e escanear e me mandar de volta. Né? É uma coisa que nós ainda precisamos.
né? Então nós temos uma distância de possibilidade de a coisa funcionar muito grande, se tu for individualizar essa análise, entende? É aquele negócio assim, né? Para quem trabalha, quem é advogado trabalhista e trabalha com o trabalhador, né? A grande maioria, pegando um elevador daquele sem botão dentro, se perde. É mais ou É. menos isso. Mas até quem trabalha com reclamada. Não vamos pensar que toda reclamada é hiper suficiente, né? Invertendo o conceito de hipossuficiência. Tem muita gente que tem menos dinheiro que o reclamante. E menos instrução também. Isso, não, sim, concordo. Agora, essa questão, pegando assim, os clientes de reclamante, 80% ainda hoje na entrevista. Pega a identidade dele, endereço, tudo, CEP muitas vezes eles não sabem, mas aí tu procura, hoje na internet fácil. E-mail, qual o seu e-mail? Não tem. Não Ou tem. tem e não usa. Ontem não. Uma vez eu fiz e não sei mais. Aí Sabe nem a o senha e tal. celular, que é o telefone de uso cotidiano, que provavelmente o teu tu deve ter 10, 15, 20 anos, sei lá, tu acaba o advogado tendo um número durante muito tempo, né? Os nossos clientes, eles não têm por muito tempo. Né? Não, muda, Tu vai, quando sai a indenização, tu vai procurar o cliente, muitas vezes tu tem que mandar correspondência, porque tu não consegue mais o telefone. Isso quando na correspondência tu encontra. E aí eu já pedi prestação jurisdicional para abrir conta para o cliente, para deixar o dinheiro longe das minhas mãos, né? Que dinheiro na mão é vendaval, né? E guardar dinheiro de terceiro não é uma coisa interessante, né? E não consegui muitas vezes autorização para isso, um depósito consignado, alguma coisa assim. É muito complicado mesmo. É uma boa lembrança tua, realmente, os números de telefone mudam. E o juiz também falou que o sistema não tem um lugar onde tenha o telefone de todo mundo, porque para tu fazer essas audiências aí combinadas, né, dentro do princípio da colaboração, tu tem que estar telefonando para as pessoas ali na antevéspera da audiência, organizando todo o sistema para todo mundo online, cada um de um lugar, se encontrar naquela sala virtual, né? E o sistema não oferece isso. E se não tem? Se não tem, o que acontece? Eu vou me afastar mais um pouquinho aqui. Como eu estou no escritório e eu já tive que fazer audiência de conciliação aqui, quem vai se expor é nós. Tendo máscara para dar para o cliente, né? Álcool gel, descartável, que é o que eu tenho aqui, né? Para dar para o cliente e a gente vai ter. Eu não estou atendendo presencialmente, Carmona. Eu sou do grupo de risco, eu sou diabético, tenho pressão alta, sou ex-fumante há muito pouco tempo, mas obeso, né? Ainda que obesidade moderada, então eu não estou me arriscando, não. Eu estou fazendo minhas entrevistas pelo WhatsApp. Não, as entrevistas sim, mas eu te digo a audiência. Eu fiz 2 ou 3 sim. entrevistas com a Eu não fiz mais. Porque eu faço questão, assim, dependendo do cliente, eu faço questão que eles Ó, o pai aí com a gente. Pai, a Ana Santos da Mota. E a Claudinha estava falando da questão da percepção do juiz. A gente até já tocou nesse tema, Claudinha. Mas é complicado, sim. É bem complicado tu percebeu. O Carmona mesmo mostrou que atrás dele tem um teleprompter aí que eu não tinha percebido. Ali, ó. Botar aqui de novo para quem não viu, tem um não é fácil da pessoa ler um teleprompter e o juiz não perceber, mas pode duplicar a tela e na tela de baixo tu tá com o advogado só fazendo assim ou só fazendo assim. A gente sabe que tem esse tipo de coisa, né? A gente custa acreditar, mas tem pessoas que instruem as testemunhas com um treinamento mesmo, né? Como prática. A presunção de boa-fé, ela é perfeita, né? Então, a gente tem que ter a presunção de boa-fé sempre. Só que a gente sabe que não tem. Não existe 100%, né? Tanto é que as decisões com litigância de má-fé, elas são raras. Então, raríssima. Significa que aquele pedido que é realizado perante a justiça, ele tem a boa-fé. Então, agora, nas audiências, a mesma coisa, né? Sim. Agora, a questão assim, técnica, é importante a gente relatar assim, para aqueles colegas que não fizeram as audiências, elas são praticamente assim intuitivas, né? Porque tu vai receber um e-mail da vara da jurisdição que determina
vai receber um e-mail com um link, aquele link tu clica nele, né, com o celular. Hoje eu estou fazendo essa live com o celular, mas poderia ser feito pelo notebook, pelo computador, enfim, basta ter acesso à internet, bota ali, vai para esse link, e esse link abre uma telinha com vídeo e com a câmera. Tem que ter áudio e vídeo e um acesso de internet bom, que a gente sabe nesse Brasil... Que não existe no Brasil. Assim, ó... Quando eu vi uma live da Ivete Sangalo falhar, eu disse, bah, como eu tô bem de internet, né? Não sou eu o problema, né? Aqui no escritório, a última vez que eu briguei e tal, mudei, botei uma internet maravilhosa, assim, a melhor que tem, paga uma Babilônia. E agora eu estou aqui no meu celular, eu estou usando 4G. Então, assim, sim, eu não consigo para não arriscar. Eu botei uma internet de fibra aqui, ela é maravilhosa na casa de todo mundo, mas aqui não funciona, não tem. Ela cai o tempo todo. Daqui a pouco os guris estão gritando aqui porque cai o jogo deles, o Free Fire. Então, é uma realidade nossa. Enquanto num país super desenvolvido, por exemplo, vamos pegar a questão de tecnologia na França, vamos pegar os Estados Unidos, nós vamos viajar 500 quilômetros com internet de alta velocidade. Aqui a gente não consegue, em determinados bairros, nem ter internet. No início da nossa live, o teu áudio não vinha, né? Exatamente. Isso tem acontecido em todas as lives. O áudio do convidado, ele custa entrar. Eu estou chacoalhando aqui por causa do meu suporte aqui toda vez que eu mexo, por isso que eu não cumprimento muitas pessoas. Porque se eu for mexer no celular, ele começa a chacoalhar. Assim. Cara, nós temos mais 15 minutos só. 13 minutos. O pessoal tem um colega ali, ó, o Dr. Baldasso, e ele está falando, já provou, né, em testemunha, a reclamante mentindo e o juízo não aplicou as penas. Eu parei de ver lá em cima. Tá. Eu acho que essa questão do contato pessoal é muito mais fácil, né? Muito mais perceptível, sem dúvida. Eu acho que isso... eu acho que sim. Eu acho que não tem como. E não existe aquela questão, se fala em, nós vamos botar um programa que vai detectar mentira. Mas não, às vezes tu tá vendo que a pessoa tá gritantemente mentindo. O juiz às vezes percebe na audiência ao vivo que a pessoa está mentindo. O juiz dá aquele calor na testemunha, percebendo que ela está mentindo, a testemunha sabe que ele percebeu, mas ela continua mentindo. E se tu não contraditar a testemunha, não contradisser a testemunha com um fato que tu não vai ter para provar que a pessoa está mentindo, digamos que seja testemunha única no processo, aconteceu comigo. Numa audiência da minha esposa, e eu perdi o controle, fiquei muito bravo, porque a testemunha mentiu descaradamente. A minha testemunha mentiu contra mim descaradamente. Acontece essas coisas na vida real, né? E não tinha como provar que era mentira. Não tinha. Eu ainda pedi, a juíza tanto percebeu que era mentira. Eu disse, excelência, eu gostaria que advertisse novamente a testemunha de que mentir em juízo é crime. E se diante da sua advertência ela vai manter o que falou. E aí a juíza interrompeu a audiência, fez isso com a testemunha e o cara manteve. Vou fazer o quê? Como é que eu vou provar que ele mentiu? Às vezes consegue, né? Às vezes não. Às vezes uma cariação, enfim. Mas sabe que o que me preocupa nessa questão das audiências virtuais, além de, claro, toda essa questão técnica, essa questão da garantia constitucional de ter uma testemunha incomunicável com a parte, dessa questão presencial, me preocupa, e isso eu já tive analisando no site do nosso tribunal, é que não está dando o princípio da publicidade dos atos judiciais. Ou seja, quando tu entrava no site do tribunal, tu sabia quais eram as varas que tinham a audiência. E, vamos supor, eu estou hoje desocupado, enfim, vou lá assistir. No tribunal, vou ver a audiência. Ou quando tu estava entre uma audiência e outra, tu queria assistir uma audiência, tu presencialmente poderia. No caso das audiências virtuais, as audiências por videoconferência, esse princípio da publicidade, eles são
totalmente abolidos. E mais, eles... Mais ou menos, né? Porque em tese eu posso pedir para participar daquela audiência, mas eles cadastrado antes, né? Eles são submetidos ao juiz. Sim. Então, e outro problema, aquela audiência fica gravada e a publicação disso. Pois é. Teve um dos juízes, esse de Ilhéus, ele publicou nas redes sociais a audiência que ele fez, né? E em seguida alguém disse, doutor, o senhor tem certeza que o alcance disso não é prejudicial a qualquer das partes ou a testemunha? Né? Porque uma coisa é eu poder entrar numa sala de audiência e ver alguém lá que está depondo. Outra coisa é eu ter o meu nome vinculado a uma audiência como parte, eu estou depondo na rede mundial e o meu futuro empregador está ali olhando o meu comportamento em audiência e o que eu falo do meu ex-patrão, por exemplo. É perigoso. Nós temos que analisar também que as audiências do Sejusc, porque são mediação, elas têm o caráter de sigilo, né? Elas são sigilosas, então elas não podem ser gravadas. Então, esse é um aspecto um pouquinho diferente das audiências de conciliação. Então, as de instrução também não têm sigilos, a não ser que o processo seja um processo sigiloso, mas em princípio não tem. Não, mas elas não podem ser utilizadas como prova, né? Por exemplo... A gravação, tu diz. Claro que a conciliação também não traz prova, né? Mas ela pode pode trazer. Daqui a pouco o juiz, na conciliação, interroga a parte, antecipa a oitiva da parte, pode acontecer. Quantas vezes já não aconteceu? Né? De questionar sobre o horário, por exemplo, e registra já na ata, na primeira audiência. E aí morre aquela questão, né? Então também se faz prova. Interrogatório. Isso e a questão da paridade, né? Lógico, o interrogatório do reclamante não faz o interrogatório da reclamada, né? Isso realmente acontece, Mas isso faz prova, né, Carmona? Tá na ata, fez prova. É interrogatório, que é uma prerrogativa do juiz, né? Sim, e não vai mudar essa prerrogativa. Não vai mudar. Pode continuar fazendo isso. Mas sabe que eu tenho acompanhado muito as nossas sessões, né? As sessões do nosso tribunal aqui, e essas sessões que são chamadas aí de sessões virtuais, né? E não sessões por videoconferência, que existe essa diferençazinha aí pelo nome. As virtuais são aquelas que são só colocados os vídeos, e as videoconferências é onde o advogado... as virtuais tu não tem como sustentar. Por exemplo. Isso, exatamente. E pelo menos o sistema do nosso tribunal tem funcionado assim perfeitamente, né? Eu acho que até está sendo elogiado por outros. Elogiado, né? Então... nós temos que encaminhar para o fim, cara. Falta 7 minutos aí para acabar nosso tempo. Vai rápido, né? Voou, né? O assunto é bom e o convidado também. Não muito bonito, mas é um belo convidado. Excelente. Cara, fica um vácuo, a gente vai ter que conversar mais sobre isso. De repente tu faz uma live pro teu canal e me chama pra gente continuar esse papo. Porque tem muita coisa para levantar ainda. Vamos fazer. Seria um prazer que um dos juízes pudesse conversar conosco, nós fizéssemos talvez uma audiência com 2 advogados, 2 juízes, uma gravação assim, né? De live. Dá para fazer muita coisa aí, mas... Vamos só comunicar para as pessoas que houve a reunião da Getra ontem, né? Foi ontem, né? A da Getra foi... ontem. Mas foi encaminhada essa questão aí, né? De sugestões. O que acontece? O tribunal ele está com uma minuta, na verdade, de resolução para regulamentar, a nível regional, as nossas audiências, né? Essa minuta ela foi encaminhada tanto para a OAB quanto para a Getra. As duas entidades, e para a Satergs também, as 3 entidades responderam com as suas ponderações e agora vai ser editada essa norma que vai determinar aí como serão as audiências neste momento de pandemia. Quem sabe, por uma questão tão complexa, Carmona, quando a gente conseguir chegar a determinar como seriam essas audiências de instrução telepresenciais, acabou a pandemia, né? Quem sabe? Eu acho que assim, acho que nós temos também, acho que é importante as entidades associativas estarem presentes, sempre presentes nessas decisões que envolvem todos os advogados
e a nossa a Getra já se pronunciou, provavelmente a OAB já se pronunciou. Eu estava lendo agora mais cedo, a Mariana do Marte trouxe uma questão que a OAB do Rio de Janeiro também já se pronunciou. Eu vi alguma coisa hoje sobre isso. Ela é contra, né, as audiências. Mostrando o contrário também às audiências de instrução, né? Agora, lógico, existem audiências de instrução que são só para encerramento, né? Então, a gente também não pode tolir, né? Todas as audiências. Mas por enquanto vai ter que ser na base da concordância das partes. E aí como é que fica isso em relação à isonomia dos outros processos? Por exemplo, uns andam, outros não. Quem colabora com o juízo anda, quem não colabora não anda. Mas aí tu perde a questão da isonomia. Né? E dá para levantar tanta problemática, né? Nessa situação. Porque tem uma questão cronológica aí, né? Do processo, né? Por enquanto é complicado. Eu acho que, em suma, o que a gente pode tirar dessa conversa é que, por enquanto, a gente está um pouco distante de ter essa solução, né? Eu quero só deixar uma consideração final, Paulo, que muito me assusta nessa questão de audiências, de prazos, tá? Porque desde o início do mês eu estou quase louco. Não, eu estou louco, tá? Porque eu estou trabalhando sozinho. E eu me deparo com uma notícia destas, como hoje eu me deparei no TST. Diz assim, ó, TST mantém produtividade semanal durante a pandemia. 58 mil processos, 6,4 mil processos por semana. Enquanto a gente estiver discutindo apenas produtividade, sem qualidade, o nosso judiciário não vai para frente, infelizmente. Tá? Então, assim... porque gera um monte de problema extra, né? Gera um monte... Se bem, embora nós estamos falando de um tribunal superior, né? Mas é isso, Carmoninha. Vamos ter que acabar 2 minutinhos, meu velho. Tem que dar meus recados finais também. Te agradecer muito aí a tua companhia. Foi bom conversar contigo, como sempre é. Sou muito feliz por essa amizade aí. Que, inclusive, às vezes em terrenos opostos ideológicos ou até pela própria OAB, a gente mantém. Isso é lindo, né? Dizer que na sexta agora nós... Eu não sei mesmo. Temos nossas diferenças, mas qual é o advogado que não tem, né? Diferença com o mundo. A Keile, sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou conversar com a Keile, nossa colega lá de Sapucaia, presidente da subseção de Sapucaia. Segunda-feira, dia 25, eu vou conversar com o Júlio Valêncio, que é o presidente da Febrabom. Na quarta, eu converso com o FAI, nosso presidente da nossa comissão da advocacia trabalhista. E no dia 29 eu vou conversar com a Cristiane Koch, que é perita, engenheira perita na Justiça Trabalhista e Civil também. Tem o Galia, no dia 1º, vou falar com o Galia, autor de vários livros, um gênio. Já conversei com um monte de gente, está tudo na biblioteca digital lá no meu canal, Paulo Cordeiro Advogado, do YouTube. Tem cada conversa show de bola, eu acho que eu não vou mais parar de fazer isso aí. Essa conversa, então, amanhã já está lá no canal. Já divulgo junto com a live de sexta-feira. Tá? Muito obrigado aí, meu velho. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todo mundo que nos aguentou até agora. E quem sabe fazer uma segunda rodada aí, vamos evoluindo esse assunto. Não, nos aguentou sim, com certeza. Um abraço para todo mundo, para os amigos, boa noite. Tá? Até breve. Abraço, Cacá. Abraço, querido. Falou. Falou, meu querido. Abraço. Tchau, tchau.